Bom dia, meus amores. Sou Dani Marques, professora de aritmética, do oitavo ano, e daremos hoje continuidade ao assunto dos produtos notáveis, certo? Mas antes de nós prosseguirmos, vamos lembrar, Vamos fazer as lembranças. Quadrado da soma, Ou seja, x mais y, vou botar assim, ao quadrado, certo? Como ele é um produto notável, então, eu vou pelos dois métodos, ok? Então, pelos dois métodos. O método longo é abrir essa potência, Então, x mais y, ok? E fazer o jogo. Primeiro com primeiro, x ao quadrado, mais primeiro com o segundo, x mais y, xy, mais segundo com o primeiro, yx, mais segundo com segundo, y ao quadrado. Logo, como esses dois termos centrais são iguais, Tem o mesmo radical, logo eu posso unir. Unindo, então, eu tenho x ao quadrado mais 1xy mais 1xy, eu tenho 2xy, mais o segundo, mais o y ao quadrado. Então, eu tenho aqui a minha resposta, certo? Pelo método longo. Tá aqui. Eu indo pelo método rápido, que é o método do produto notável em si, como já diz o nome produto notável, Então, eu tenho dois termos, onde eu tenho, para a resolução desse, eu tenho o quadrado do primeiro, mais todos os termos envolvidos, o produto de todos os termos, do 2 do x e do y, mais o segundo termo, que é o y ao quadrado. Então, tá aqui, ó, mesma resposta, ok? Mesma resposta aqui. Então, produto notável, quadrado da soma. Primeiro termo ao quadrado, mais o produto de todos os termos envolvidos, mais o segundo termo ao quadrado. Fazer agora o quadrado da diferença. Muda em alguma coisa, Dani? Não. Só muda o sinal, Então, x menos y. Então, temos aqui, ó, x menos y ao quadrado. Lembrando que dois métodos, Então, método mais longo, x menos y vezes x menos y, Porque como é o quadrado, Então é a repetição, duas vezes, duas cópias dessa base, Então, ops, esse 2 aqui não, errei aqui. Então, aqui, ó, mesmo jeito aqui, ó, primeiro com o primeiro, então x vezes x, Só que aqui agora é menos, ó, porque esse segundo termo é menos. Então, primeiro com o segundo, mais com menos é menos. X vezes y. Segundo termo aqui, ó, também é negativo. Então, menos o segundo com o segundo, yx. E segundo com o segundo. Só que os dois segundos termos são negativos. Lembrando que menos com menos dá mais. Então, mais y vezes y. Então, eu tenho os dois termos, ó, eu já vou juntar porque eles são iguais, A mesma parte literal, Então, o que acontece? Eu tenho
eu posso unir, né? Parte literal, parte das letras são iguais, só muda a posição. Mas elas são iguais. Tem um x e tem um y, ok? Então, eu tenho aqui, ó. Primeiro, x vezes x, x ao quadrado. Menos com menos, como eu estou somando, aqui ainda continua menos. 1xy com 1xy dá 2xy. Mais y vezes y, y ao quadrado. Então, tá aqui a minha resposta do método longo. Certo? Mas vamos pelo método do produto notável. Né? Pela parte prática, pela parte rápida. Então, mesmo sentido do lado de cima, do quadrado da soma. Primeiro termo ao quadrado, então x ao quadrado, menos todos os termos envolvidos, o produto de todos os termos, né? 2 vezes y vezes x, então dá 2xy, com o segundo termo ao quadrado, só que o segundo termo ao quadrado é negativo, então menos com menos, mais. Logo, mais o segundo termo ao quadrado. Pronto. Tá aqui. Iguais. Ok? E hoje a gente vai aprender a mistura dos dois. O produto da soma pela diferença. Certo? Então, ó, eu tenho x mais y multiplicando, ou seja, o produto do mesmo sendo negativo. Então, ó, x mais y vezes x menos y. Aqui eu tenho, vou fazer pelo método rápido, método longo, né? Primeiro. Como é que faz o método longo? Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Né? Então, tá aqui, ó. Primeiro com primeiro, x ao quadrado, né? X vezes x. Vou fazer devagarzinho. Primeiro com o segundo. Sinal é negativo, então menos y vezes x. Então, menos, como os dois são positivo e outro negativo, vai ficar negativo, né? Então, menos yx. Segundo com o primeiro agora, mais y com mais x. Então, é mais, né? Com y positivo e y negativo, né? Segundo com o segundo. Só que mais vezes menos dá menos. Y vezes y. Então, ó, só agora calcular, né? X vezes x, x ao quadrado. Menos y com mais y, a parte literal é igual, então a gente pode juntar. Só que um é negativo e o outro é positivo. Logo, menos 1 com mais 1 dá 0, né? Então, a gente já cancela. Menos y vezes y dá y ao quadrado. Ok? Então, essa é a resposta. Então, o produto notável, né, a parte prática dela, quando os termos forem iguais de sinais trocados, ou seja, o produto da soma pela diferença, como é que você vai resolver pelo produto notável? É o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, ó, é x ao quadrado menos y ao quadrado. Só isso. Ok? Vamos fazer outro exemplo. Exemplo, né? Deixa eu ver se tem um aqui. Não, deixa eu ver. 5 mais y que multiplica 5 menos y. Ó, obrigatoriamente tem que ser igual. O 5 está na frente e o y está na frente. Mas se aqui fosse trocado, daria diferente, tá?
porque o 5 é positivo, o y ia ser positivo. Então, y positivo ia ser o mesmo desse aqui. E se tivesse y menos 5, esse termo não é igual a esse, porque você não poderia fazer isso, porque o primeiro não ia dar com o primeiro, não ia dar certo. Certo? Então, ó. Primeiro com primeiro, vou fazer pelo método rápido? Não, vou fazer pelo método longo. Então, ó. 5 vezes 5, que é o primeiro com o primeiro, 25. Primeiro com o segundo, menos 5 vezes x, vezes y, menos 5y. Segundo com o primeiro, mais, né, porque os dois são positivos, mais 5y. Menos com mais, porque agora eu vou para o segundo com o segundo, menos, mais com menos, menos y vezes y, y ao quadrado. Logo, ajeitando aqui, esses dois termos centrais são iguais de sinais trocados, nós cancelamos. Logo, 25 menos y ao quadrado. Essa é a resposta. Se eu fosse pelo método rápido, né? Se eu fosse pelo produto notável, ficaria primeiro termo ao quadrado, mais com menos dá menos, com o segundo termo ao quadrado. 5 vezes 5, 25, menos y ao quadrado. Ah, Dani, assim é mais fácil. É, só que eu tenho que lembrar, né? Uma coisa é fácil quando ela está só. Mas quando eu tenho um monte de conta junta, pode dar um nó na cabeça e misturar os conteúdos, né? Por isso que tem que ter calma, tá bom? Peraí. Então, bora agora resolver alguns exercíciozinhos, esses 4 exercíciozinhos, certo? Então, ó, letra A, z-3 vezes z-3. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso... Então, ó, esse aqui, você pode, ó, fazer pelos dois métodos. Ah, Dani, mas aqui já está aberto, então eu vou fazer pelo método longo. É, mas se você observar, isso aqui, ó, é z-3, como é um produto, ele vezes ele é ao quadrado. Né? Então, eu posso resolver ou pelo método longo, ou pelo produto notável, se lembrar. Eu prefiro que você faça com calma e vá pelo método longo. Ah, Dani, mas eu já conheço. Então, ó, se você tem segurança no que está fazendo, ótimo. Então, ó, z ao quadrado, primeiro termo ao quadrado. Como é negativo, menos. Todos os termos envolvidos eu multiplico, né? O produto de todos os termos. Então, 2 vezes 3, 6 vezes z, 6z. Com o segundo termo ao quadrado, só que o segundo termo ao quadrado, o segundo termo é negativo, então menos com menos mais 3 ao quadrado, 9. Lembrando que não é uma multiplicação direta, e sim uma potência. Ok? Essa seria a resposta da letra A. Na letra B, x mais 2 ao quadrado vezes... Eita, x mais 2 vezes x mais 2. Dois termos são iguais, então eu tenho praticamente a mesma coisa do outro, só que com o sinal positivo. Né? Então, x mais 2 ao quadrado. Pelo mesmo jeito, ou eu faço pelo método longo, ou eu faço pelo produto notável. Produto notável, eu tenho o primeiro termo ao quadrado, né? Ó, primeiro termo ao quadrado. Como ele é mais, então mais, produto de todos os termos, 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x, mais, que o segundo termo ao quadrado, né? O segundo é mais, então mais com mais dá mais. E 2 ao quadrado
É 4. Então, tá aqui a resposta da minha letra B, pelo método prático. Letra C, y mais 4 vezes y menos 4. Produto da soma pela diferença, né? São termos iguais, só que de sinais trocados, né? Então, o que é que eu faço? Lembrando, primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo, segundo com o primeiro, segundo com o segundo. Ou, pelo método prático, primeiro termo ao quadrado, né? Y ao quadrado, menos, mais com menos é menos, o segundo vezes o segundo, que é o segundo termo ao quadrado, certo? Então, 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 elevado a 2, então dá 16. Essa seria a resposta, essa é a resposta da letra C. Na letra D, nós temos x mais 2 vezes x mais 3. Nem é quadrado da soma, nem é quadrado da diferença, nem é produto da soma pela diferença. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui, Dani? Somente o método longo, tá? Infelizmente, ou felizmente, né? Tem que fazer primeiro com o primeiro com o segundo. Por quê? Porque os dois termos são diferentes. Você só tem essas regras, você só tem esses bizus, né, de produto notável quando os termos são iguais, as bases são iguais, né, a parcela do produto são iguais. Então, o que acontece? Nesse caso, as parcelas são diferentes, então tem que multiplicar cada um por cada um, tá bom? Primeiro com primeiro, x vezes x, mais primeiro com o segundo, 3 vezes x, 3x, mais 2 vezes x, 2x, mais segundo com segundo, 2 vezes 3, 6. Como esse termo e esse termo são iguais, eu posso uni-los, né? X vezes x, x ao quadrado, mais com mais, 3x mais 2x, 5x, mais 6. Finalizo por aqui porque as partes literais são diferentes. Ok? Então, qualquer dúvida, estamos por aqui. E exercício de casa fica a página 71, certo? A página 71. Tá aqui, ó. Letra A, primeira, segunda e terceira questão. Primeira questão só letra A, B e C, certo? Letra D e letra E não, porque a gente ainda não falou dos termos ao cubo, ok? Só termos ao quadrado. Então, primeira questão, segunda questão e terceira questão. Ok? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.